Que o abuso de esteroide anabolizante pode ferrar o coração, muita gente já sabe, mas são poucos os que realmente dominam os mecanismos para isso acontecer. E por que que é importante saber? Porque aí você consegue entender se você está com problema mesmo, tá? Por quê? Porque determinados mecanismos estão mais presentes em algumas pessoas, determinados não. E em que buraco você está se metendo, né? Porque você precisa compreender não só que causa prejuízo, mas como que causa esse prejuízo, bicho. Como é que você vai conseguir atuar, né? Como é que você vai conseguir amenizar o risco se você não sabe de onde é que está vindo de verdade? Tudo bem? Doutor Gabriel Feitosa aqui e hoje vamos falar na prática como o anabolizante pode acabar com o seu coração. Então eu peço para você, deixa teu curtir e eu peço de verdade sempre o curtir e eu também peço para se inscrever no canal. Mas assim, esse tipo de vídeo, cara, é um negócio que pode ajudar muitas pessoas, tá? E eu trouxe aqui um conteúdo de qualidade, eu vou tentar abrir o jogo de verdade sobre esse tema. Então eu peço para você compartilha também, que você vai estar ajudando muitas pessoas. Beleza? Vamos lá. Como anabolizante pode acabar com o coração? Vamos lá. Ó, antes de tudo a gente tem que fazer uma distinção, gente. Ó, existe uma diferença muito grande entre o uso clínico e o uso não clínico. O uso clínico é o uso dentro do contexto onde o indivíduo vai ter mais benefício do que risco. Por exemplo, na reposição de testosterona. Na reposição de testosterona, gente, a gente tem um agravo à saúde cardiovascular? Não. Então, o que eu vou falar aqui não cabe para a reposição de testosterona. A gente tem, na verdade, segurança cardiovascular, tá? Já no uso não clínico, a gente vai usar uma dose maior do que na reposição, onde o indivíduo não tem necessidade clínica, mas vai usar para ganhar massa muscular ou performance. E aí a gente vai ter uma série de prejuízos. E dentro do uso não clínico, a gente tem vários cenários. A gente tem vários cenários. Tem pessoas que abusam muito, tem pessoas que abusam menos, tem pessoas que fazem uso suprafisiológico, mas nem abusam tanto. E tem pessoas que nem sabem o que estão fazendo, né? Mas a gente vai discutir aqui, beleza? E aí a gente vai trazer algumas reflexões. Gabriel, coração e abuso de esteroide. É uma preocupação real ou é um exagero? Cara, é uma preocupação real. É a principal causa de prejuízo grave até óbito dentro de indivíduos que abusam de hormônios, tá? Ah, Gabriel, eu achava que era queda de cabelo, espinha, é o que o pessoal que tá vendendo pra ti diz, né? Por quê? Porque é o que é visível. Mas, né, é um problema insidioso. Muitas vezes não tem colateral e você só vai descobrir quando tá com um problema mais severo, tá? Então, às vezes o indivíduo só descobre quando tá muito severo. E aí, às vezes, é um negócio irreversível. E aí é problema. E às vezes o cara só descobre quando tem um evento mais grave, por exemplo, um infarto, e aí ou fica com sequela grave ou falece, enfim. Acontece, né? E aí, assim, dentro das causas de óbito, às vezes é uma causa direta por conta de um evento cardiovascular, mas às vezes, gente, é uma causa indireta, porque é um coração que não funciona também. Às vezes o cara sofre, tá com hemorragia, né, por uma causa que não tem nada a ver com o coração, um trauma, por exemplo. E aí ele não tem um coração que consegue sustentar aquilo ali e o coração não consegue dar vazão à necessidade que aquele indivíduo está precisando naquela hemorragia, né? Perdendo muito sangue e acaba que ele não consegue ir para frente, né? Isso daí é comum de acontecer? Acontece, gente, acontece. Não vai dizer que acontece toda hora, mas acontece, tá? Mas o agravo da saúde cardiovascular acontece direto, né? Mas para chegar nesse ponto aqui, talvez não seja tanto assim, né? Mas é um negócio até que razoável e a gente vê crescendo cada vez mais. Provavelmente porque a pessoa, hoje em dia, são cada vez mais inconsequentes, né? Mas, enfim, é um problema estudioso, pouco valorizado por muitos usuários, né? Principalmente por quem vende não fica dizendo, oh, você vai ferrar seu coração. Não, o cara diz, vai ficar grandão, pode cair o cabelo, mas vai ficar grandão, como se fosse assim, a melhor coisa do universo. Cada um faz o que quiser na sua vida, mas assim, tem que saber o que é que tá fazendo, bicho. Na ideia de que vai usar sem colateral, a pessoa vai. Tem colateral depois, é aí que vai procurar o médico. Complicado, né? E é pouco conhecido até por médicos, bicho. Ah, porque às vezes o cara procura o médico, mas o médico não faz ideia do que tá acontecendo. Então, assim, é bem comum. Então, é preciso que tenha médicos capacitados nessa área para conseguir atender essa demanda, entendendo logicamente também os mecanismos. E é isso que a gente vai falar nesse vídeo. Quais são os mecanismos, gente? Trouxe aqui um artigo muito interessante, tá? Que mostra aqui os principais mecanismos. A gente vai falar na prática o que, é que a gente pode tirar isso de pro dia a dia, né? Pro dia a dia da gente, né? Ó, esteroide anabolizante pode causar aterosclerose, pode causar trombose, pode causar vasoespasmo, pode causar hipertensão, pode causar agressão direta ao músculo cardíaco, tudo isso. Mas vamos lá, vamos por etapas. Ó, hiperlipidemia, né? O esteroide anabolizante pode aumentar o LDL, que é o colesterol ruim, e reduzir o HDL, que é o colesterol dito bom, tá? O HDL reduzido acontece basicamente por todo esteroide anabolizante com efeito significativo anabólico, tá? Testosterona baixa, o HDL baixa, tá? Então, quanto maior a dose, maior essa redução do HDL. Agora, tem esteroides que baixam mais. Vamos dar um exemplo. Estanozolol. Estanozolol derruba o HDL. HDLs abaixo de 10 é bem comum no usuário de estanozolol, tá? Abaixo de 20, gente, é uma chibata. Abaixo de 10 é um negócio assim
Absurdo, tá? Então, isso daí confere um risco maior cardiovascular. E o aumento do LDL é principalmente os esteroides orais, tá bom? Que são os esteroides acetilafoquelados. Mas existem esteroides como, por exemplo, a trembolona, que também aumenta o LDL, tá? Testosterona, geralmente, só baixa o HDL, não aumenta o LDL. Beleza. Isso pode aumentar a deposição de placas de gordura nas artérias e gerar um evento cardiovascular como um infarto, tudo bem? Isso daqui é um negócio que pode acontecer, é uma coisa que pode acontecer? É uma coisa que acontece pra caramba. Acontece, bicho, é quase certeza que acontecer essa dislipidemia aqui. Isso aqui piora muito quando o indivíduo já tem uma tendência genética a ter problema com isso daqui. Então, é importante ver. O principal tratamento é reduzir a dose, bicho. Reduzir a dose, tirar o esteroide oral, muitas vezes é isso, tá? Mas, dependendo do caso, vai precisar usar uma estatina? Sim, mas, cara, se você tem um fator direto ali que tá destruindo o teu colesterol aqui, teu perfil lipídico, melhor mexer na dose no lugar de ficar colocando outro medicamento. Né? Enfim, tem médico que pega e coloca profilático uma estatina. Isso tem sentido? Tem sentido nenhum, né? Tem sentido nenhum. Você vai onerar mais risco do que benefício colocar uma estatina profilática antes do uso de esteroide. Ou antes de ver o que é que vai acontecer mesmo. Né? É principalmente o médico que quer torar o pau ali no indivíduo, né? Porque também é complicado, né? Vamos lá. A gente pode também aumentar a vasoconstrição do vaso, né? A gente pode gerar vasoespasmos. Esse vaso, gente, com o uso de esteroide anabolizante, vai ser um vaso que vai ser mais rígido, tá? Essa rigidez vascular pode, por exemplo, aumentar a chance de um evento cardiovascular, pode aumentar a chance de o indivíduo ter uma hipertensão, tá? A gente consegue ver, né, por exemplo, com um exame muito interessante, que é a velocidade de onda de pulso, a saúde vascular do indivíduo, né? A gente consegue ver com esse exame. É um exame simples, que muitos médicos têm no próprio consultório, tá? Não é um negócio super complexo. Não é, né? Às vezes é difícil de achar em algumas cidades, né? Quem faça, mas não é um negócio complexo. E o indivíduo pega ali e ele vai ver uma carinha ali. Aí quando o indivíduo tá usando esteroide anabolizante, bem comum, vem uma carinha triste. Por quê? Porque o cara tá com idade vascular maior do que o próprio vaso da idade dele, né? Aí ele não esperava um vaso tão ferrado quanto tá ali na idade dele. E essa carinha ilustra muito bem o que está acontecendo, né? E o indivíduo começa a ter uma preocupação maior com isso. Por quê? Porque muitas vezes o indivíduo não faz esse exame, não faz nada, e nem tem noção que o vaso dele pode estar mais rígido, tá? Isso daí influencia pra caramba, tá? A gente pode ter aumento das chances de trombose. Ele coloca aqui como aumento da agregação plaquetária, né? Por fatores coagulantes, tromboxano, redução de elastina, tá? Mas onde é que eu vejo maior risco de trombose? Né? No indivíduo que tem o quê? O aumento do hematócrito. O que é o hematócrito, gente? O hematócrito é a porção sólida do sangue. A partir do momento que eu tenho um sangue mais sólido, eu tenho mais facilidade de ter uma trombose, que pode ser uma trombose venosa profunda, pode virar um tromboembolismo pulmonar, que é algo potencialmente fatal. Sim. O que aqui seria isso, o hematócrito alto, Gabriel? Isso acontece só com esteroide? Cara, é o seguinte, o hematócrito é a porção sólida do sangue. E por que fica mais sólido? Porque o esteroide anabolizante tem um efeito eritropoético. Ele aumenta as células vermelhas, consequentemente torna o sangue mais grosso. Mas o hematócrito pode ficar mais alto, por exemplo, por quê? Porque não por aumento de componente sólido no sangue, mas por redução do componente líquido, por exemplo, na desidratação. Então, num processo de desidratação, eu posso ter um hematócrito que às vezes nem está tão alto, virar super alto. E isso aumenta de forma aguda, né, a chance de ter um evento tromboembólico. Então, isso é importantíssimo de se preocupar. E é uma coisa que você consegue ver com o exame de sangue. Então você consegue ver o hematócrito, consegue ver toda a questão do seu hemograma para ver se tem alguma coisa desse que dê para resolver, né? Porque se tiver muito alto, dependendo do caso, vai precisar fazer uma sangria. Então todos os casos que vai fazer sangria, não necessariamente. Às vezes você vê um crescimento do hematócrito, vai reduzir a dose. Quando eu falo reduzir a dose, você já fica assim, reduzir a dose por quê? Não, se você ficar fazendo sangria demais, você vai ter o efeito inverso. Você vai piorar o seu quadro, ficar fazendo direto, sem necessidade. Tudo bem? Então não é uma coisa, a sangria a gente faz em último caso e não é pra ficar fazendo sangria torando o pau no esteroide. Não tem sentido, tá? Beleza, e a gente tem a agressão direta ao músculo cardíaco. O músculo cardíaco, gente, assim como o músculo esquelético, ele tem receptores androgênicos. Ah, Gabriel, eu vou tornar o coração mais musculoso. Tá bom, o coração de atleta é assim também, né? O cara que faz exercício de força. É isso? Não. Não. O cara que faz exercício de força, ele tem aumento da muscularidade do coração? Tem, tá? A gente tem um espessamento da camada interna do coração, tudo bem? Principalmente do ventrículo esquerdo. Tá, beleza, né? Um espessamento, uma hipertrofia concêntrica. Tá, beleza. Só que no coração de atleta, o que é que a gente tem? A gente tem manutenção da função de contratilidade. No uso de esteroide anabolizante, o que é que a gente tem? A gente tem um aumento da espessura da cavidade cardíaca com redução da capacidade contrátil. Então é um coração que, por mais que ele esteja mais grosso ali, ele não consegue contrair direito. E esse é o grande problema. Não é nem o espessamento de câmara cardíaca. É mais a disfunção de contração.
E ele tem, principalmente no início, ele tem uma dificuldade de relaxar, é uma disfunção diastólica. E isso, com o passar do tempo, vira o quê? Uma disfunção sistólica. Então ele não contrai direito. Ele fica rígido para relaxar e não contrai direito. Isso daí é uma insuficiência cardíaca, gente. É uma insuficiência cardíaca. E como é que a gente consegue ver essa insuficiência cardíaca, gente? Com um ecocardiograma avançado, o ecocardiograma com estranho. É uma coisa que você consegue ver em qualquer ecocardiograma, não. O ecocardiograma bidimensional comum não vai ver isso. Não. Vai precisar fazer com strain. Ah, é qualquer ecocardiograma com strain? Cara, é interessante que seja feito com cardiologista esportivo. Por quê? Porque ele vai fazer essa distinção do coração de atleta para o coração de usuário de esteroide anabolizante e ver ali em que magnitude a gente tem problema, tá? E isso daí é uma coisa bem comum de achar. Seus pacientes muitas vezes têm esse problema, o cara que vem usando esteroide anabolizante procura você para cuidar da saúde, é uma coisa bem comum, é bem comum. E onde é que você vê mais agravo? Naquele grupo que usou o mercado clandestino ou está usando o mercado clandestino. Por quê? Pois é, por quê? Porque provavelmente, não tem como eu afirmar com certeza, provavelmente o cara que está usando no mercado clandestino, além do esteroide anabolizante, ele está associando. Tem dois fatores, né? Ele pode estar associando com outras drogas, tá? Mas ele também está recebendo, além do esteroide anabolizante, naquela injeção, contaminantes. Um dos contaminantes bem comuns é o chumbo, tá? E a gente vê, né, quando a gente vai conversar com cardiologistas esportivos, que a agressão cardiovascular que a gente tem no músculo cardíaco advinda do esteroide anabolizante é muito semelhante à intoxicação por chumbo. Tá? Então, além do esteroide anabolizante, ele está com uma chibata de chumbo ali, e isso daí também destrói o coração. Então, às vezes um indivíduo, se pegar esse mesmo indivíduo, colocando no suprafisiológico do clandestino, ele tem um problema, se ele fosse o mesmo suprafisiológico de farmácia, talvez fosse outro. Né? Isso é uma hipótese, tá bom, gente? Né? Não é uma coisa que a gente tem como comprovar. Né? Alguns colegas médicos estão fazendo alguns estudos de usuários de esteroide anabolizante clandestinos para ver, né, o quanto de chumbo tem acumulado neles e tal, para ver se eles conseguem fazer algum tipo de associação mais precisa, e claro que não tem como estabelecer uma causalidade muito clara, mas é uma possibilidade, tá bom? Fora que o cara que usa clandestino muitas vezes usa uma série de outras coisas associadas, tá bom? E além disso, o cara pode ter um esteroide que é superdosado, subdosado, e fica variando isso daí, nessa loucura ele acaba se submetendo a mais riscos, né? E doses mais altas por mais tempo, porque ele fica nessa loucura de acertar o que está acontecendo ali. E é uma roleta russa, mercado clandestino, a gente sabe disso, tá? E por que que acontece? A gente tem uma atuação direta, tá bom, do esteroide anabolizante no músculo cardíaco, beleza? Que gera o quê? Estresse oxidativo e apoptose. A gente tem morte celular, gente. A gente tem morte celular com os esteroides anabolizantes. Bem, a gente tem morte celular. A gente tem fibrose, né? A gente tem deposição de colágeno. Então, assim, é um músculo cardíaco que não vai ser funcional. Ele vai ter excesso de fibrose, vai ter essas deposições de colágeno, né, gerando essa fibrose, e vai ter morte celular. Como é que ele vai funcionar direito, bicho? Não vai dar certo. Não vai dar certo. É um músculo que vai ser não funcional, tá? Não funcional. E isso gera o quê? Gera uma hipertrofia, né, do ventrículo esquerdo, né? Mas com cardiomiopatia, né? Não é a hipertrofia fisiológica do esporte, tá? Fora isso, a gente tem o próprio esteroide causando um aumento de chance de hipertensão arterial. E é outro problema que os indivíduos não veem, né? Essa questão aqui, ó, o que eu falei aqui? A gente consegue fazer um VOP, a gente consegue fazer um exame de hematócrito, ver o hemograma completo, na verdade, para ver tudo, consegue ver o perfil lipídico, tá? E na hipertensão, o que a gente consegue fazer? A gente consegue fazer um mapa, bicho. Consegue fazer um mapa, consegue fazer uma medição normal da pressão, ambulatorial, tudo isso dá para fazer. É uma coisa que você consegue fazer, cara, e consegue ver como é que tá teu coração por múltiplos fatores. Tudo isso daí um médico que entende do assunto vai fazer, né? E por que que aumenta a pressão? Cara, o esteroide anabolizante, ele pode atuar também em... Porque assim, são esteroides, tá? A gente tem vários tipos de esteroides. A gente tem os esteroides anabolizantes, a gente tem, por exemplo, glicocorticoides e mineralocorticoides. O esteroide anabolizante pode se ligar, por exemplo, nos receptores de aldosterona, aumentando a reabsorção de sódio e água, né? Deixando o sangue com mais água, aumenta a pressão do sistema. Fora que a gente vai ter, por exemplo, como eu falei, um aumento da rigidez vascular, tá? E a gente tem também um aumento do sistema nervoso simpático. A gente tem uma desregulação do sistema nervoso simpático e parasimpático. Simpático é aquele de luta ou fuga, parasimpático é aquele de relaxamento. Você percebe que o cara que tá dando esteroide anabolizante, principalmente alguns, como o trembolona, o cara fica ativadão ali, todo nervoso. A gente tem uma atuação nesse sistema nervoso autônomo. Isso tudo aumenta a pressão arterial e é uma coisa que não tem sintoma. Não tem sintoma, né? A não dizer que seja uma emergência hipertensiva. O cara só vai perceber quando tem um problema. Então, assim, fica muito mais difícil, por exemplo, eu cuidar da saúde desse indivíduo que está usando esteroide anabolizante
se ele tem pressão arterial alta, tá? Por quê? Porque ele vai estar somando a pressão arterial alta com um agravo direto ao músculo cardíaco, tá? Então ele vai ter maior chance de ter justamente isso daqui, né? Que é a hipertrofia ventricular e a cardiomiopatia. Tudo bem? Beleza. Beleza. Entendi, Gabriel. E, Gabriel, como é que eu faço para me aprofundar mais sobre esse universo anabólico? Você falou aqui muita coisa importante. Vou falar alguns pontos práticos logo mais, cara. Fica aqui até o final. Cara, tem um curso aqui completo, se você é médico ou profissional de saúde, quer aprender tudo sobre esteroide anabolizante para não ficar perdido e conseguir tratar com ética e assertividade esse teu paciente, o guia do anabolismo consciente. Se você é um indivíduo que não é profissional de saúde, tá usando esteroide anabolizante, pretende utilizar, quer saber tudo sobre esse universo para não se ferrar todo, te convido a conhecer meu curso Cuidado Anabólico. Se você quer um material para leitura completo, mais de 200 páginas, sobre colaterais de hormônios, como tratar potenciais efeitos positivos também, então a gente vai falar de potenciais ciclos, o que é diferente de ciclo, TPC, terapia de reposição da testosterona, tudo tem aqui nesse e-book, Desbravando o Universo Anabólico. Vou deixar tudo aqui na descrição, mas vamos continuar aqui. Não gosto de ficar fazendo merchan, mas faz parte aqui, né? Porque eu produzo conteúdo e quando você compra um conteúdo, um material meu, você me ajuda a produzir mais conteúdo para você, tá bom? Vamos lá. Diversidade dentro do meio recreativo, gente. Então, assim, quando a gente tá falando de esteroide anabolizante, a gente tem uma grande diversidade de uso. Então, a gente não imagina que o indivíduo X vai ter o mesmo colateral que o indivíduo Y, tá? Porque cada indivíduo é diferente. Então, assim, a gente tem que ver qual é a condição de saúde prévia desse indivíduo. Vamos lá. Digamos que o indivíduo já tem hipertensão, já tem dislipidemia, ele não vai ter muito mais prejuízo usando esteroide? Já. Ele já tem insuficiência cardíaca. Aí, bicho, é ferrar. História familiar. O cara tem um pai que teve um infarto com 40 anos, 30 anos, bicho, já tá complicado, né? Vou aumentar o risco cardiovascular desse cara que já tem uma história familiar muito complicada. O irmão dele teve problema, todo mundo tem problema. Difícil. Origem do medicamento, como eu falei, o clandestino pode ter metais pesados, pode ter bactérias, pode ter outras coisas, imunocomplexo, tudo que é coisa que pode causar prejuízo cardiovascular, tá? Dose e tempo de uso. Tem a galera que usa o ano inteiro, tá? Tem gente que faz ciclos só por um período, para um tempo e consegue restaurar a saúde nesse período, tá? Mais razoável? Provavelmente sim, porque quanto menos dose, quanto menos tempo de uso, menos problema, né? E a dose aqui é outro problema, gente. Às vezes a galera acha que o problema é que está na dose, mas muitas vezes uma dose suprafisiológica pequena, né, já é o suficiente para ele ter o resultado que ele quer, né? Mas aí ele quer copiar o protocolo do atleta X. E não tem nem um quinto do shape do atleta X, tá? Ele não tem nem receptor para receber tanto hormônio, gente. E aí ele não tem receptor muscular para receber tanto hormônio, os hormônios vão se deslocar para outras regiões, gerando muito mais efeitos colaterais, tá? A gente tem associação com outros medicamentos, a gente sabe que o indivíduo, além de esteroide anabolizante, muitas vezes usa clenbuterol, usa uma efedrina, usa diurético, usa às vezes benzodiazepínicos, isso daqui também aumenta o risco cardiovascular, beleza? E as cuidados de saúde adotados, né? Tem gente que usa esteroide, mas fuma, mais bebe, mas tem uma rotina que é uma porcaria, usa esteroide para chegar na balada e arrebentar, tirar a camisa, não dorme direito, não come direito, às vezes usa o esteroide para tentar compensar essa falta de disciplina e ele vai pedir para se ferrar. É bem comum, tá? É bem comum, coisa é bem comum mesmo. Ah, a pessoa acha que é um milagre muitas vezes também. Então, às vezes o cara nem tem um shape nada demais, é um perfeitamente alcançável natural, mas quer usar para não ter que se ter tanta disciplina. Aí ferra, né, bicho? Porque é a disciplina que vai fazer o cara ter mais saúde. Então, assim, o cara aqui, por exemplo, dorme bem, cuida da saúde mental, né? Não tem um excesso de estresse, se alimenta direito, faz exercício cardiovascular, porque assim, o exercício cardiovascular é um dos fatores protetores para essa remodelação, para esse remodelamento cardíaco. É fundamental esse cardiovascular. O cara faz isso, tem todo o hábito de vida adequado, ele consegue amenizar esse risco. Quer dizer que ele não vai ter risco? Não, né? Porque tem uma questão genética muito importante aí. Mas ele vai tentar amenizar. Então, assim, tem que ter cuidado de saúde, bicho. Tá? Vai estar usando esteroide? Cara, tem que fazer alguma coisa. Ah, Gabriel, é outra coisa. O cara faz exame? Tem que fazer exame. Eu falei aqui possibilidade de exame para ver cada parte que pode causar problema no coração aqui. O cara faz esses exames, o cara tem que ter dinheiro. Ah, tem que fazer um cardiologista esportivo, tem que pagar um ecocardiograma com strain. Não é barato, não é tão acessível em alguns lugares, vai precisar viajar. Cara, é um negócio caro. Ah, mas eu não tenho condição, bicho, vai ter que sofrer algum tipo de coisa. Ou você vai sofrer para pagar, né? Então vai ser o preço que você vai pagar, ou vai sofrer com os colaterais adequados. Não tem como não sofrer. É um negócio que é complicado, gente. Assim, eu gostaria que não fosse assim, mas infelizmente faz parte, tá? Então, eu digo pra você, tá entrando nesse mundo, cara, vai ser uma coisa que vai ter que desembolsar um valor se você se preocupa pelo menos um pouco quanto à saúde. Se você se preocupa muito, aí sim você vai precisar gastar muito, tá?
Se não se preocupa nada, você vai ter que gastar em algum futuro com algum evento cardiovascular, o problema que você vai ter no futuro, tá? E aí é um negócio complicado, né? Que você vai ter que pagar no futuro com uma qualidade de vida muito inferior do que você poderia ter, e às vezes com internação, outro tipo de coisa. Infelizmente, isso acontece pra caramba, tá, gente? Eu não tô desejando mal a ninguém, eu tô gerando aqui conscientização, tá? Um esteroide muito utilizado é a Durateston, e eu quero que você aprenda de forma completa e básica, não, muito além do básico, tá? Tudo que a Durateston faz no teu organismo. Te espero lá e um grande abraço.